Coelhinho, coelhinho, se eu fosse como tu, eu tirava e colocava elinho, coelhinho. Vamos ver. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou Ivar. Eu sou Arthur. E eu sou a Mônica. Mônica que está aqui substituindo a nossa queridíssima Luciana. Luciana teve uma mudança de emprego. Agora ela não passa mais os dias de semana em Ribeirão Preto. Tem só os finais de semana aqui, que ela passa com a família. E então nós precisamos arranjar outra pessoa que pudesse exercer a função de ser a nossa quarta elementar. De ser a nossa voz de dissensão e de ser aquela pessoa que traz uma perspectiva feminina para esse hobby que é, infelizmente, predominantemente fala masculino. Sério, vai. É só pra gente não ficar coçando o saco no meio da sessão, pra ter alguém. A verdade é que eu ameacei mesmo vocês. Mandei currículo. Não, foi uma análise difícil, mas você passou. Eu quero gravar um podcast, eu quero agora. Então tá, hoje nós teremos um podcast meio angelical, né? Depende, né? Podcast. Baseado em mim. Por quê? Anjo. Não? É porque a Mônica vai de táxi. Entendeu, angelical? Ai, Deus. Não, Ivar. Já começa assim, mas já começou, hein? Bônus, anos, não, eu parei de fazer piada disso assim. Então tá. Então, aliás... vai, Ivar. Não. Deixa. Hoje, o nosso podcast vai falar sobre... religiões. E o RPG. Isso. Amém. Como conciliar religião e RPG, ou como interpretar um personagem que tenha uma certa crença ou religião dentro do RPG. Como colocar uma coisa na outra. Como colocar a religião no RPG. Não tanto como colocar o RPG na religião, porque isso hoje em dia já é considerado pecado. Né? Vide Ouro Preto e outras coisas assim. E a questão também de filosofias, né? Porque às vezes a pessoa pode seguir uma filosofia de vida em vez de uma religião. Né? Que seria uma crença. Acho que é legal começar já estabelecendo a diferença entre crença ou fé e a religião. Sim. Alguma ideia sobre como fazer isso? Eu tenho uma visão pessoal sobre o assunto. Então vamos lá, exponha a sua visão. Fé é uma coisa interna, é uma coisa individual. A pessoa acredita em uma entidade ou em algumas entidades, seja Deus, seja Espírito, seja Saci Pererê, algumas coisas assim. E quando você tem isso, quando você tem uma religião, você tem, além de tudo isso, você tem regras, você tem dogmas e você tem um compromisso social com as outras pessoas que seguem a mesma religião. Então você tem a ida até um templo, por exemplo, algum local sagrado, uma igreja, seja o que for. Já a fé, não. Você acredita naquilo e aquilo está internalizado dentro de você. Eu vejo as duas coisas mais ou menos assim. Eu vejo a religião mais como uma série de elementos ritualísticos. Você pode ter... toda religião tem o seu ritual. Fé é uma coisa, como você falou, é uma coisa... as pessoas vão desenvolvendo a fé por certas filosofias de vida ou por criação, mas ela não se apega a um culto, né? Aquela questão cultualística e a questão de todo o ritual, né? De todo ritual, imagens, né? Toda essa parte que envolve uma religião. E você, Mônica? Não, eu concordo com os dois. Eu não tenho muito... Já falaram tudo. Eu concordo também, Arthur. A religião, então, envolve esse aspecto ritualístico, que seria a parte social e também a parte, às vezes, visual
dessa manifestação. A gente vai tentar não entrar em nenhuma religião. Acho que também isso não é a proposta do Temos podcast. alguns exemplos aqui, mas eles vão entrar no decorrer do episódio. Isso. Vamos falar primeiro sobre como interpretar uma religião, né, no RPG. Manda brasa. Tá? Acho que dos primeiros RPGs que sempre teve uma figura religiosa é o D&D. Né? Desde o começo. Desde o começo. Que você tinha o clérigo. O clérigo. E o engraçado é que as primeiras edições do D&D não tinha religiões, mas sim crenças. Né? Deus Sol, Deus do Vento, Deus do... não tinha... Você não tinha uma coisa muito elaborada, como aconteceu, que veio quebrar o paradigma, né, veio começar a ficar mais elaborado na terceira edição, que você tinha os brasões, nomes para esses deuses, que até então, na primeira edição... Concordo que assim, né, mas só um adendozinho, Arthur. Na verdade, começou a ficar mais esquematizado na segunda edição, no AD&D, quando você tinha os suplementos de mundos. Sim, não, estou falando do Aí sistema. Uhum. O mundo, sim, cada cenário de campanha tinha... O seu panteão. Sim, mas o sistema em si, ele só dava deixas de crenças, né, de culto, seria tipo de deuses, né? Seriam alguns conceitos, assim. Uhum. A religião nos mundos do D&D, nos mundos ou depois na terceira edição em diante também, é interessante porque, diferente das religiões já, digamos assim, chamadas de modernas, o D&D sempre teve a questão do politeísmo. Uhum. Então, vários deuses, tem deus para cada coisa, ou alguns deuses maiores que... aos quais os jogadores podem servir ou podem acreditar. Só que eu via que às vezes era o seguinte, muitos jogadores, ou pelo menos vários jogadores com quem eu tive o desprazer de jogar, eles não sabiam exatamente o que era uma religião politeísta. Na verdade, o que acontecia nas mesas eram assim, vários monoteísmos competindo entre si. Né? Quando você tinha, por exemplo, religiões mais antigas, se você tinha um deus para cada coisa, você cultuava todos. E você pedia bênçãos e favores para aquele que podia te ajudar. Mas isso não impede, se você reza para Hades, ou para Ares, ou para Zeus, você pode pedir coisas para todos. Você não tem que ficar... Não existe um Deus único que você peça só para ele. Não, né? não. Tipo, minha colheita está ruim, vai rezar para Ceres. Uhum. Eu preciso entrar na guerra, vai rezar. Pois é. Mas tem, assim, várias pessoas que jogavam D&D ou AD&D também com os mundos específicos, pegavam um clérigo ou um paladino de um deus desses e virava assim, só existia aquele deus, o cara falava só daquilo e o cara dava um jeito de colocar o nome do deus, alguma prece em cada frase. Isso quando lembrava também, né? Também tem isso. Quando o paladino ou o clérigo não virava um simples guerreiro. Né? Exatamente. Guerreiro Espantava... barra enfermeiro. E barra espantador de monstros. E colocava lá só pra ganhar os pontinhos, os negocinhos, os atributos, e depois esquecia, não fazia absolutamente nada. É isso aí. Uma coisa também que acontece também em vários desses suplementos que tem vários deuses na campanha, eu via isso em alguns suplementos do AD&D. Aconteceu também naquele suplemento Tormenta, né, vocês sabem que eu adoro aquilo lá, acho tão legal, tão criativo. Né? O que acontece também é um viés muito antropocêntrico, muito focado só nos seres humanos. Os seres humanos têm vários deuses. Os elfos têm um deus, os goblins têm um deus, todos os monstros têm um deus só para eles. Sim. Então, quer dizer, isso de certo modo, você tem uma discriminação dos criadores do universo em relação aos outros seres. Você está criando uma religião monoteísta para cada um dos seres, né? Pois é, mas você tem a maioria dos deuses do cenário, todos ajudando uma só raça ou uma só sociedade. Uhum. Né? Sei lá, é meio estranho isso aí. Não sei, nunca gostei muito disso. E qual que, por exemplo, é a dificuldade? A pessoa escolheu, legal, vou fazer um clérigo, né? Ou um paladino. Do deus, sei lá, do deus Sol. Vamos colocar assim. Paladino de Pelor. Pelor. Ou Pelor também. Mas vamos pensar assim, né? Antes de pensar no nome que está na terceira edição, pensa lá, deus Sol. Legal. O cara
o que o cara pode criar em cima disso? Porque lá, o livro dá uma descriçãozinha simples, né? Deus Sol, blá, 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 dá um nome, um brasão. E dá os poderes que você ganha. Dá os poderes, só. Mas não dá assim, por exemplo, se a pessoa tem que... O que a pessoa tem que contribuir para a igreja, ou se existe uma igreja assim fundamentada que ela tem que contribuir. Porque, querendo ou não, quando uma pessoa faz um personagem religioso, ela se molda naquilo que ela conhece. Que no caso do nosso país é a religião católica. Né? E ela pega esse molde e coloca pro Deus Sol. Então, tem que pagar o dízimo, tem que... Não, jogador de RPG nunca paga dízimo. Verdade, eu nunca sim, ouvi falar alguns... eu lembro, acho que o Marcelo comentou que existia um poder que é voto de pobreza. Que você doava tudo para ganhar uns certos atributos. Eu falo disso daqui a pouco. Tá. Então, beleza. Então, tirando o dízimo, a questão do... Você não pode beber, você tem que ser os votos, né? O voto de castidade, o voto do celibato, né? Voto de pobreza, algumas ordens. Isso, assim, hoje é instituído, mas se você pegar a história da humanidade, para trás de, sei lá, 1500, os padres podiam casar e tudo mais. Como isso não é uma realidade para o mundo de hoje, as pessoas tiram isso do mundo. Acham, não posso, eu sou um clérigo, eu não posso me envolver com mulher. E não é bem assim, né? Não, por exemplo, muitos desses suplementos não tem nada que diga que você não pode, que você tem que fazer certos votos, ou que você não pode fazer certas coisas. Cai naquela questão das regras de conduta. Para os sacerdotes ou para as pessoas que são ordenadas em uma determinada religião. Então, acho que a dica seria pegar a descrição da religião e criar uma base moral para ela. Por exemplo, meu Deus é o Deus da justiça, independente do sistema, Deus é a justiça. Legal, Deus da justiça vai sempre, se alguém estiver passando necessidade ou passando... Ele vai ajudar ou não? Ou, não, aquela pessoa cometeu uma injustiça, eu vou averiguar e vou tentar reverter isso. Mas se a pessoa, por exemplo, é um mendigo, eu não preciso ajudar, ele escolheu aquilo para ele mesmo. Entendeu? Criar um senso moral para o seu personagem. Mas aí depende do bom senso de cada jogador. Sim. Mas por exemplo, eu posso ser uma clériga de Gaia e mesmo assim destruir tudo. Sim, porque aquilo... Dentro da moral da sua religião, é certo, você está destruindo em favor de Gaia. Exatamente. Entendeu? Assim como na vida real, muitas pessoas usaram a religião para fazer o que bem entende em nome de algum deus. Sim. Ou alguma coisa. Ok. E o jogador também pode fazer. Eu acho que você cair na discussão no terreno moral, a coisa fica bem mais complicada. Por exemplo, você vai fazer um clérigo, vamos seguir o exemplo, um clérigo ou um paladino do Deus da Justiça. Tá, mas qual que é o conceito de justiça que existe por trás de tudo? É um conceito parcial, já que nós somos humanos? O nosso conceito de justiça é baseado num código de leis. E se o código de leis da terra em que você estiver for diferente? Então, como que fica para você seguir essa questão do código de regras ou de conduta dado pela sua religião, sabe? Acho que fica um pouco mais complicado dependendo das culturas. Fica complicado. Do jogo. Mas aí eu acho que cabe ao mestre e o personagem, acho que também isso vai muito do jogador, entrar num consenso. Tipo, meu Deus é o Deus da justiça. Pô, não preciso ficar dando esmola para qualquer vagabundo que venha conversar comigo. Se fosse um Deus da caridade, talvez. Sim, exatamente. Ok, da caridade, talvez. Sim. Você vê qualquer pessoa necessitada, você tem a obrigação de fazer isso. Por exemplo, Deus Sol. Deus Sol é um conceito muito vago. É que você trabalha com simbolismo, sabe? Sim, tipo, é o Deus da luz. Então, eu vou levar a luz para quem não tem. Então, o cara está perdido na vida, eu vou tentar achar um caminho para ele. Existem alguns livros sobre essas religiões no RPG que expandem os conceitos. Fala, por exemplo, o Deus Sol. Quais são todos os deuses Sol que já tiveram na humanidade? O que eles regiam? E quais que eram as áreas em que eles tinham mais influência na vida terrena, entre outras coisas. Ou então um Deus, por exemplo, um Deus dos ladrões. Vamos para esse lado também. O cara precisa sacanear todo mundo? Será?
Eu acho que aí que vai da questão moral do Deus. Eu acho que, nesse caso específico, se o Deus dissesse que os seus fiéis têm que sacanear todo mundo, ele não teria fiéis, sabe? Porque os fiéis vão todos se matar ou se roubar. Sacanear o próprio Deus. Sacanear o próprio Deus, já imaginou roubar o dízimo? Se entrar naquela história, por exemplo, na velho preceito do Robin Hood, tudo bem, ó, você tem que roubar dos ricos, de quem tem muito, de quem usurpa os outros, para dar para os pobres. Aí tudo bem. É um conceito moral. Você está roubando com um objetivo. Entendeu? Você está roubando em favor da igualdade, Isso. digamos assim. Só que é o seguinte, né? Quem está fazendo isso é um mortal, uma pessoa imperfeita e que tem os seus pecados e que às vezes não vai saber dosar isso da maneira certa. Mas aí são questões para serem discutidas em jogo, eu creio. Eu acho interessante também falar das religiões como vilãs de jogo. Por exemplo... Você não precisa só ter um mago como um vilão, né? Nem um guerreiro general fodaço como vilão, assim. Eu acho que as religiões movem muito mais montanhas do que um mago ou um guerreiro. Porque religiões são organizações. Né? Diferente da fé, que é uma coisa mais individual, a religião ela é organizada e ela tem um contexto social também. Algumas religiões são grandes a ponto de cobrir vários países. Veja as religiões modernas que nós temos hoje. Isso. Né? Então, você não tem... Às vezes é difícil você ter um inimigo bem definido. Se é uma religião grande e fortificada, você tem vários centros onde os seus inimigos, ou os inimigos daquela missão, daquela quest, ou daquele arco de história, vão se localizar. Às vezes o seu inimigo pode ser a religião estabelecida, pode ser o próprio Deus dela, se você está indo por uma campanha épica, por exemplo, ou pode ser um capítulo, ou uma igreja, um templo localizado. Às vezes o resto da religião não tem a ver com o que está acontecendo ali, ou não sabe. Então você tem esse escopo também. Nisso você tem religiões de deuses maus, como Deus da morte, Deus da guerra, Deus... Mas aí não, eu acho assim... Que são, eu já entro em contradição, porque eu acho que eles não são maus. Eles têm um outro jeito de ver o mundo. Se você tem um Deus que fala assim, não, tudo aqui está errado, vamos destruir tudo e construir um novo lugar. Para quem é fiel, isso é o certo. Então, se ele é fiel, ele vai ter que destruir tudo. Sim, concordo. É que aí vem as diferentes... Isso não quer dizer que ele é mau. Quer dizer que ele tem um modo diferente de pensar. Quer dizer que ele é mau para quem não acredita nele. Sim, exatamente. Então, não, basta a gente ver... Acho que é um preceito mais da atualidade, assim... Não só atualidade, que faz muito tempo que existe, que... mostra como a religião tem um poder de persuasão muito grande, é você ver os judeus versus os muçulmanos, quantos anos que isso não se perdura, quantas intervenções políticas tiveram, mas mesmo assim a religião sobressai e eles continuam se agredindo. Tem várias e coisas. Qual dos dois é certo? A gente que está de fora, a gente não sabe. Nem eles próprios sabem. Eles estão brigando para ver quem está certo. Até hoje. De forma geral, né? Não vamos entrar nos pormenores aqui. Mas, então, quando você entra com esses julgamentos dos valores que existem entre cada grupo de fiéis, cada religião em si, os dogmas e valores de cada uma, eu acho que você tem oportunidades muito interessantes para entrar num tópico que deve aparecer dentro de alguns episódios, que são os dilemas morais para jogadores e para personagens. Assim, o que eu vou fazer é realmente certo, tanto do meu ponto de vista quanto do ponto de vista das pessoas que eu vou afetar? Tá? Então, são coisas que devem ser consideradas caso você vá entrar com uma temática religiosa ou vai colocar uma religião como pano de fundo na sua campanha, porque isso pode transformar o seu jogo de uma coisa preta e branca com vários tons de cinza no meio. E você consegue criar intrigas e consegue criar assim, tramas dentro de outras tramas. Você vai descobrindo coisas sobre aquela religião ou sobre as várias religiões que compõem o seu mundo. Outra coisa, né? O fanático. Como a pessoa interpretar um personagem fanático? Porque existe. Né? Existe na nossa vida normal, a pessoa pode tentar levar isso para a mesa. Pode ser que fique chato, mas também pode ser que fique engraçado. Vamos ver o grau de fanatismo dele, né? Isso, né? Aquela pessoa que qualquer coisa que qualquer um fala, não, mas porque meu Deus prega isso, e você tem que entender que existe um mundo melhor e não sei o que, blá blá blá, e começa...
jogar os argumentos em cima disso. Que eu acho que o fanático pode acabar sendo um personagem interessante. Tudo vai também do grau de experiência dos jogadores. Eu né? já diria que não é tanto da experiência, mas mais da maturidade. Isso, né? De modo que esse tipo de personagem fanático não deixe a coisa... Não fique pregando em vez de jogar. Não só a maturidade dos jogadores, mas também o nível de amizade mesmo entre eles. Porque às vezes você pode acabar ofendendo sem perceber o seu colega. Já aconteceu isso em mesa. De um ofender o outro interpretando o personagem de forma religiosa, o outro se sentiu ofendido porque achou que estava falando mal da religião do outro. Tem essa cuidado também. com isso aí também. Isso é como religião é um tópico sensível na vida real, então é realmente interessante tomar cuidado com as crenças de cada jogador que estão participando da sua mesa. Às vezes tem uma pessoa que é mais reservada nesse respeito, né? Não é o meu caso, na verdade eu adoro blasfemar quando tem algum fanático por perto. Né? Você vai arder no inferno, vocês dois. Eu sei. A minha esperança é que Deus tenha um senso de humor negro. Eu acho que ele tem. Mas... Eu não duvido que ele tenha, tenho certeza. Mas assim, é um hábito que eu tenho, eu sei que é detestável, né? Menos 10 pontos em GURPS, que é blasfemar perto de fiéis. Mas eu adoro fazer isso, acho mó barato. Mas enfim, voltando ao tópico aqui, personagens fanáticos. Então, tem que tomar cuidado porque eles podem tanto ser um tipo muito legal na sua mesa, mas é muito fácil também o fanatismo desse jogador acabar criando uma antipatia em relação ao resto do grupo inteiro. Grupos de pessoas mais imaturas, o resto do grupo vai atacar esse jogador. Com certeza. Pessoas mais maduras vão simplesmente começar a deixar esse personagem de lado das decisões. Ou vão até pedir, cara, troca de personagem, porque esse aí não dá mais. Tá? Não tá dando, tá muito chato. O meu personagem não andaria mais um cara desse tipo. Não, mas depende do fanático, cara. Imagina por exemplo, o cara, ele prega o Deus da prosperidade. Então... Estou imaginando. Então, o que o Deus da prosperidade nesse mundo fictício fala? Você tem que ter o maior número de relações possíveis com qualquer tipo de pessoa do mesmo sexo, da mesma raça. Seria da promiscuidade ou da prosperidade? Eu tô achando que é promiscuidade já. Pode ser também, sabe? Ou da fertilidade. Pode ser da fertilidade. Ou da luxúria, sabe? Não, aí o Deus do sexo. Por que não? Você tem que a estátua dele é a cara do Alexandre Frota, por exemplo. Mas aí, se fosse o caso, eu preferia ser adepto da deusa da promiscuidade. Pode ser, então. Ou não, né? Aliás, tem um RPG que tem um negócio parecido. Então, voltando, o cara pode ser um fanático disso, entendeu? Ele não precisa falar assim, não, você não pode beber, você não pode... Não, o cara pode ser um fanático divertido. Fala, não, cara, olha, aquela ali tá dando mole pra você, vai lá, aproveita, não sei o quê. Não, aquela outra ali, vamos fazer uma suruba hoje. Tá aqui minha bênção. Gente, vou abençoar, olha aqui o vinho, dá vinho pra todo mundo, vamos... Ou então Deus do vinho, gente, vamos abençoar, porque o negócio é tomar vinho mesmo, é encher a cara, sabe? É porque a gente pega um fanático como um cara mala, aquele cara que você não pode fazer isso, você não pode fazer nada. Que te dá lição de moral o tempo todo. Deixa eu refrasear meu pensamento. Os fanáticos que eu dei exemplo até agora são aqueles que são meio castradores. Isso. Sabe? Esse que você deu exemplo, que eu achei muito legal, que eu não tinha pensado neles, foi aqueles que estimulam as pessoas a fazerem certas coisas em vez de ficarem tesourando. Aí sim, aí eu concordo. O Deus da força. O cara é fanático. O cara tem que provar para todo mundo que ele é mais forte do que qualquer outra pessoa. Então, sei lá, o cara, qualquer taverna que ele vai, ele quer fazer queda de braço com todo mundo que está lá dentro. Entendeu? Ou Deus da trapaça. É um tipo de fanatismo, sabe? É porque a gente está se baseando nas nossas religiões, mas tenta imaginar outros tipos de crenças. Entendeu? É isso que pode tornar uma campanha muito divertida. Você pegar uma linha, tipo uma crença ou um deus, sei lá, o Baco, deus do vinho, e criar um conceito moral em cima disso. Sabe? Não, eu tenho que beber vinho, eu tenho que... Meu cantinho, em vez de ter água, tem que ter vinho. Se não tiver vinho, para mim é a morte, sabe? Eu tenho que tentar
dar vinho para o máximo para os meus colegas, porque eles têm que estar alegres e sempre sorrindo. É um tipo... interessante, né? Entendeu? É assim, então eu acho que eu vou seguir por essa linha. Em vez de ser um personagem que dá aquelas tesouradas nos outros, é aquele personagem que estimula os outros jogadores e NPCs a fazer aquilo que ele considera correto. Isso. Será mais por esse caminho? Aí Legal. a gente entra na questão das crenças, né? Crenças e religiões. Eu acho que a religião seria um pouco mais complexo, né? Que eu acho que a maioria dos mundos que se joga não tem uma religião fundamentada, seriam mais crenças. Você não tem, digamos, uma verdade universal. Isso. Tá? Por exemplo, a ambientação antiga da White Wolf. Você tinha aqueles que tinham crença cristã, que eram, por exemplo, a Inquisição, tinha os próprios vampiros, porque acreditavam em Caim. Você tinha os lobisomens do outro lado, que tinham uma crença em Gaia, nos espíritos, que é outra coisa. Você tinha os magos, que eles, não que eles tivessem uma religião, mas eles conseguem fazer efeitos similares à religião. Tinha até um grupo dos magos, que acho que era o Coro Celestial, que eles são meio parecidos com o cristianismo também. Né? Então, era uma salada de fruta, era uma coxa de retalho. Então, você não tinha nesse sistema uma verdade universal. E eu acho que você também não tem isso em quase todos os outros. Sim. Talvez um sistema que você tenha verdade universal seja o In Nomine. Eu tinha pensado nele. Já que você joga com anjos e demônios. E lá tem o príncipe demônio da luxúria, que eu queria falar agora, há pouco tempo atrás. Pode falar, então. Não, falei. Quer dizer, de estimular as pessoas a fazerem transar, ter promiscuidade, todas as coisas. Voltando então naquele ponto, você quer fazer um personagem que tenha uma crença, né? Escolha. Não pense que essa crença só tem que levar a pessoas chatas, que tenha tanto castidade, não pode fazer sexo, não pode casar, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada. Respirar, não pode viver. Não pode beber água, só tem que beber água, só pode morrer no Ganges, sei lá, qualquer coisa assim. Pense em uma crença, tipo, o Deus da Lua, o Deus, ou pegue o livro, não importa o sistema que você esteja jogando, pegue um livro do jogador e veja as crenças que existem e tente criar algo diferente, algo que seja divertido para o seu personagem, né? E mestres também, como o Ivar falou, se você quiser, se o mestre tiver intenção, usar a religião como uma vilã, mas não que ela seja vilã má, mas que ela tenha uma visão do mundo que queira destruir o mundo como ele existe, ou destruir certos lugares, sabe? Ele não vai ter a intenção de maldade, mas sim numa visão de mundo diferente, né? E por isso ele ataca os vilarejos, ou ataca cidades, ou qualquer coisa que seja. O próprio nazismo, se a gente fosse entrar mais a fundo. Né? Tem uma questão de idolatria também ali, sim. Né? Que é um aspecto de algumas religiões também. Bom, queria puxar um assunto então, que é assim, na hora de criar o personagem, ou na hora de que os jogadores vão pensar em criar seus personagens. Então, no RPG, por que os personagens têm religiões, de forma geral? Normalmente a realidade? Sim, a realidade. Pelos atributos. Exato, porque ter uma religião nos RPGs te dá poderes ou te dá benefícios. Exatamente. Além de você dar porrada como um guerreiro, em algumas religiões. Sim, quer dizer... Ou curar, Deus dará. Se você tem um sistema onde a religião não é importante, a religião que o seu personagem segue, seja ela qual for, é só uma pincelada a mais no histórico dele e na interpretação que você vai dar para aquele personagem. Mas tem algumas religiões, tem alguns RPGs com religiões que dão poderes para os seus fiéis, os seus clérigos, paladinos ou as pessoas que realmente são fiéis àquela religião, àquela crença ali. Então, essa é uma questão que poderia ser um pouco melhor explorada nos jogos. Quer dizer, a religião só entra em jogo se ela der benefícios. E isso é igual na vida real. Porque muitas pessoas só seguem religiões se a religião lhes der benefícios. Sejam físicos, tangíveis, monetários ou benefícios espirituais. Ou mentais também, né?
Como? Mentais. Mentais, claro. Tá? Sim. Se a pessoa se sentir bem, indo à igreja, indo ao centro espírita, indo à mesquita, por exemplo, é um benefício espiritual que a pessoa recebe. Tá? Se a pessoa acha que não precisa daquilo, ela vive independente da religião. Mas no RPG tem aquela questão de o personagem ter poderes que advêm da religião também. Né? Poder de cura, ter influência sobre outras pessoas ou influência sobre um grupo. Se você é um sacerdote, você tem um certo status. Influência sobre a fauna ou flora, dependendo da religião. Sim. Você tem os poderes, digamos assim. Né? E muitas vezes a religião talvez pudesse ser encarada em RPGs, em muitos deles eu imagino que sim. A religião nada mais é do que um tipo de magia. Ela só tem uma roupagem diferente. E ela se baseia na crença em alguma coisa. Essa que não está definida. É a roupagem. Então não é assim, a pedra mágica, o poder mágico que vem de você, não. O seu poder não vem de si mesmo, ele vem de um deus, uma deusa que você cultua, ou de uma religião que você cultua. Né? Mas basicamente é a origem do poder e as coisas que você é capaz de fazer. Mas em muitos casos é um tipo de magia diferente. E aí, no caso, cabe ao mestre decidir se o personagem vai ter que cumprir algum ritual diário ou não. Sim. E outra coisa que eu acho interessante também o mestre fazer é como o ser religioso, ele ora para pedir alguma coisa, num determinado, por exemplo, num D&D, a questão da batalha, ele teve que orar ou pedir para o Deus, os deuses às vezes podem negar. Sim. Vide os deuses gregos, por exemplo. Sim. Né? Então eu acho interessante o mestre ter essa sensibilidade de, às vezes, nossa, eu vou usar minhas espadas flutuantes. Não, sua espada não flutuou. Seu Deus não concordou com alguma coisa que você falou, ou qualquer coisa. Ou um rito que você não cumpriu. Ou nem explica, deixa, não funcionou. Tinha um negócio assim, em alguma edição mais antiga do D&D. Se você cultuasse algum outro deus, ou se você quebrasse os preceitos da sua fé, você perdia os seus poderes. Acho que os paladinos, aconteceu com os paladinos isso aí. Paladinos sempre aconteceu tudo. Né? Paladino assassino, por exemplo. Então, eu queria só, pelo menos aqui em minha parte, finalizar com alguns exemplos de onde a religião, eu imagino que é usada de forma bem presente no cenário. Você tem, por exemplo, já falei da questão da White Wolf, você tem também o cristianismo, a Igreja Católica, mais como vilã, como Inquisição, em cenários como Arcanum, como Ars Mágica. A Inquisição entra também no Vampiro, com aquela Sociedade de Leopoldo. Né? E você tem também um sistema que coloca religiões diferentes para trabalharem juntas, com mecânicas diferentes para cada uma, é o Deadlands. Por exemplo, você pode ter a religião dos índios, que é tudo baseado em rituais, quer dizer, rituais de... Você tem que ganhar pontos de appeasement, ou seja, você tem que deixar os espíritos, digamos, você tem que fazer com que eles queiram ajudar o seu personagem, então você faz rituais ou coisas que vão deixá-los mais felizes, digamos assim, né? Então cada tipo de ritual que você faz demora um certo tempo e te dá alguns pontos de appeasement, que eles chamam. Então, se você vai fazer coisa mais básica, ou se você não quer deixar o seu personagem detonado logo de cara, você pode fazer dança, pintura facial, pintura corporal, você pode jejuar. Então, são rituais que te dão poucos pontos de appeasement. Agora, se você está precisando de um favor mais forte ou quer que o negócio aconteça mais rápido, você pode fazer rituais de escarificação, você pega uma faca, começa a fazer desenhos no seu corpo, você pega rituais de automutilação, de se queimar com ferro quente, então... Colocar formigas no seu corpo. Isso não tinha, mas é por aí, sabe? Tomar essas atitudes mais drásticas que vão fazer com que os espíritos olhem para você com mais, nossa, o cara está se sacrificando, o corpo dele para que a gente possa conceder certos favores, né? Que mais era isso, Deadlands. E você tem também religiões monoteístas. Aí você pode escolher se você vai ser católico, muçulmano, judeu. Aí tem uma mecânica específica de orações para essas outras religiões. Sim, que já são religiões
pré-feitas, já montadas, né? Você não precisa correr e criar. A mecânica é diferente, mas todas elas, o poder da fé advém de um Deus só. Então, independente da doutrina que você siga, ela funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? Mas é um exemplo de um RPG que trabalha com as duas mecânicas diferentes para religiões diferentes, mas tudo no mesmo universo do jogo. Acho interessante também. Mônica, alguma coisa? Não? Tranquilo. Então é isso. Ivar, então a gente tem uma promoção, né? Pois é, cara. Voz da Terceira Terra foi convidado pela editora Planeta de Agostini para participar de uma promoção. E essa promoção, ela vai premiar alguns ouvintes com alguns kits de uma coleção da Planeta de Agostini que está saindo. Essa coleção chama-se Dragões e Criaturas Fantásticas. É uma coleção com 35 volumes. E 35 miniaturas? Exatamente, de metal, que são os dragões e as criaturas fantásticas sobre as quais a coleção fala. Então, a editora Planeta de Agostini ofereceu 2 kits para serem... gentilmente ofereceu 2 kits para serem... ou para que a gente distribuísse para os nossos... Será que o Marcelo conversou com eles, hein? Até onde eu sei, acho que foram eles que conversaram com o Marcelo. Então beleza. A informação que eu tenho é essa. Acho que alguém da Planeta de Agostini ouve a Terceira Terra. Que bom. Obrigado. E aí falaram para o Marcelo gentilmente aceitou também, para o bem de todos os ouvintes. É o seguinte, a promoção vai ocorrer da seguinte forma. Se você quer participar, você faz o quê? Você primeiro vai lá no site da editora Planeta de Agostini, que tem aqui no show notes. Tem a lista de todas as 35 criaturas. Você escolhe aquela que você gostar mais e pensa na seguinte frase: o que eu faria se fosse essa criatura? Lá tem Tiamat, tem o Tarasca. Tarasca? Primo do Tarrasque? Na verdade seria o pai ou a mãe, sabe? Porque vixe. Tá bom? Tem dragões, tem Ouroboros, tem dragão de São Jorge, tem vários tipos de dragão e outras criaturas também. Então, se você quiser ganhar um kit com o primeiro e o segundo volume dessa coleção, você vai escrever o que você faria se fosse tal criatura. Você pode concorrer via Twitter, ou você pode concorrer via e-mail. Se você concorrer via Twitter, limite de 140 caracteres, você manda a tweetada para 3aterra e tem que ter o hashtag promo. Jogo da Velha, promo. Beleza. Você tweeta para 3aterra com o que você faria e tem que ter o hashtag Jogo da Velha promo. Isso. Se você estiver se sentindo um pouco mais inspirado, quiser escrever um pouco mais, você ou pode não tiver Twitter, como eu. Como eu também não tenho Twitter, né? Não aderi a essa moda ainda. Mas o Terceira Terra tem. Então, aí sim você pode mandar um e-mail para promo@terceiraterra.com promo@terceiraterra.com e você tem aí um limite de 50 palavras para descrever o que você faria se fosse tal criatura. 50 palavras, hein, gente? Não vai extrapolar, hein? Vale participar quantas vezes... Você pode participar quantas vezes você quiser, via Twitter, via e-mail, pode participar nos dois, mas se você for premiado, vai ganhar ou pelo Twitter ou pelo e-mail. Então nós temos que ter... ninguém vai ganhar a mesma pessoa duas vezes. Nós temos que ter 2 ganhadores diferentes. E quem vai enviar esses prêmios, esse kit com os 2 primeiros volumes, é a própria editora Planeta de Agostini, que vai mandar lá para sua casa. Tá bom? Então pensem, escrevam. Até dia 6, a promoção dia 6 de junho. Dia 6 a gente vai estar divulgando, né? Não, dia 6 de junho fecha. Fecha as inscrições e aí a gente vai analisar. E aí vamos fazer um episódio extra especial falando sobre quais foram as melhores e quais foram as piores. E dia 13 é que sai o resultado. Tá certo. Muito bom. Mais informações no site www.terceiraterra.com/promocal ou promoção sem o cedilha, sem o acento, como desejem.
Então a gente tá falando de miojo, né? Pois é. A gente vai dar aqui dicas, 10 jeitos de você fazer o seu miojo diferente. Mas vamos colocar assim, introduzir o tópico de maneira adequada? Ah, tá. Hoje, quando eu e a Mônica chegamos aqui no Arthur Studios para fazer a gravação do VTT, o Arthur nos recebeu com uma caneca gigante, cheia de miojo. O Quentinho. cara foi atender a porta comendo miojo com hashi. Cara, é tradicional, né? Claro, Arthur, e sua Na verdade família não é vem de onde miojo, mesmo? acho que o negócio chama lamen, né? E a sua família vem de onde mesmo? De Portugal. Então, Não, tudo. E o outro pé é lá na Alemanha, mas nada a ver. então é tradicionalíssimo o negócio. Cara, eu não gosto de bacalhau, impressionante. Eu também não gosto de bacalhau. Nenhum tipo de bacalhau. Eu não tenho nada contra, assim. Se tiver, eu como. Se não tiver, também não faz falta. Não, aqui em casa todo mundo é fissurado em bacalhau, cara. Bacalhau. Não. Eu como peixe, normal. Nem peixe, assim, eu falo, nossa, peixe. Eu acho que eu comeria mais peixe se não desse tanto trabalho para limpar a zona que fica na cozinha, nas panelas depois. Mas, fora Que isso... zona que fica? Peixe na assadeira, na panela, frigideira, gruda tudo, né? Tem um negócio chamado papel alumínio. Você forra a assadeira, coloca o peixe, aí depois é só você jogar fora o papel Eu não conheço. Faz aí pra gente experimentar. Beleza, Mônica. A próxima bacalhoada do VTT por sua conta. Eu não gosto de bacalhau, vai ser outro peixe. Mas sim, já que você não gosta de bacalhau, fala de miojo então, sabe? Miojo. miojo, Eu não miojo. gosto de miojo. Arthur, o que tinha no seu miojo hoje? Uma folha de louro, velho. Uma folha de louro. É verdade. Eu sei que é verdade. Eu tô só, irritado eu tô ainda. só assim, Não, eu maravilhado com o minimalismo culinário que você... lógico, eu coloquei. É toda uma técnica estudada por milênios. É lógico. Folha de louro. Não, é porque o miojo ele é de carne. Que combina com carne. Sabor carne. Sabor carne. É um que combina pó com carne. com gosto de carne. Normal, cara. Miojo. O miojo tradicionalmente é caldo de alguma coisa, só que é da coisa, né? No caso aqui é um pó. É que existem assim, Com macarrão. alguns alimentos que não são nada mais do que meros condutores de molho. Por exemplo, macarrão, batata, pão, arroz, que tem gosto do que você colocar neles. Hambúrguer do Isopor. McDonald's. Não, Isopor. o hambúrguer do McDonald's tem gosto de minhoca. Não, hambúrguer de não tem, McDonald's não. tem gosto do molho, cara. Se você Exatamente. tirar o molho, a carne tem gosto de nada, o pão tem gosto de manteiga e o cheddar tem gosto de cheddar, pelo menos. E o picles? O picles tem eu gosto, adoro só picles. serve pra amargar a boca, aquele Ai, não negócio, é e ficar no não, dente, uma assim, no meio do delícia aquele dente, aquele negócio. picles, não. assim, bonito. Por mim, podia colocar todos os picles só no meu pãozinho, assim. Mas enfim, para fazer um miojo legal, acho que cada pessoa, depois que passa daquele estágio de fazer o miojo puro, só com o pozinho que vem dentro, tem a sua receita preferida para fazer sim. em casa ou... É que esse daí eu tava com pressa. É claro. Não, é nojento, aquele troço branco com aquele liquidozinho rançoso. Mas vai falar que não é rançoso. Vai. Por isso que a gente faz de formas diferentes. Mas você, Mônica, tava contando um jeito travels de fazer um miojo. Conta aí. É o verdadeiro miojo da verdadeiro Mônica. miojo. By Mônica. By Mônica. É assim, ó, você pega, uns 250 ml de leite, dissolve o pozinho no leite. Aí o miojo ele vem como se fosse um envelopinho, né? Dobradinho, bonito. Você quebra ele, coloca as duas partes assim e deixa de molho por uns 15 minutos. No leite. No leite, com tempero. o temperinho. É temperatura ambiente, tem que estar quente ou não? Tanto faz. Tanto faz. Não precisa ter frescura, não. Culinária da Mônica é tudo muito rápido. Você pega depois desses 15 minutos o leite, coloca numa panelinha com cebola, sei lá, o que você quiser. Qualquer coisa. Eu normalmente coloco cebola, presunto, milho, mussarela. E tá bom. Aí faz um molhinho branco, coloca um pouquinho de farinha. O Arthur tá anotando a receita. Eu tô. Vai, continua aí. Não precisa ter, é só tocar essa gravação depois. É fácil. Aí você coloca um pouquinho de farinha pra dar uma engrossada. Nossa. Uma engrossadinha. Isso, uma engrossadinha no leite. Terminou isso, coloca um pouquinho numa frigideira. A hora que ele começar a borbulhar, você joga o miojo dentro. Aí depois você joga mais um pouco do molho e deixa mais um tempinho virando dos dois lados. O negócio vai ficar crocante, é uma delícia. E é um miojo frito, não é um... É quase isso. É quase um miojo tá. gratinado. É. Ó, deu água na boca até. Um só dá pra duas, pelo menos assim, eu que sou uma pessoa normal, eu como metade só. Rende muito. Nossa. Quanta Eu quantidade? normalmente eu coloco cebola,
tomate, cenoura picadinha. Faço meio que um yakisoba, assim, com miojo. Também. Mas só que hoje Desde eu que fiz não seja desse só jeito. esse molhinho rançoso aí, tá tudo beleza. Eu tava com saudade. Ai, não. E você, Eu Ivar? gosto de fazer assim, pegar o miojo. Geralmente eles falam fazer em 200 ml de água. É. Eu faço... Não, 490, acabei de ler hoje. Ah, é? Que seja, metade de água e metade de leite. Né? E aí, enquanto o miojo está lá cozinhando, eu gosto de jogar também ali dentro, para já ir pegando gosto, cebola frita, já douradinha, e peito de frango desfiado. E enquanto isso aí vai tudo cozinhando, vai pegando gosto lá na panela, pega o fundo do prato e forra com cheddar, com aquelas folhinhas de cheddar. Depois, na hora que o macarrão estiver pronto, você escorre. Vamos parar de gravar Aquilo lá? e comer? Não, deixa eu acabar de falar. Tá, pô. beleza. Tô aqui no meu Todo- a gente momento faz todos os culinário. tipos. Bom, E você escorre aquele caldo, aí joga o temperinho por cima, se tiver ainda um pouquinho, joga um queijo ralado, e aí você vira tudo em cima do cheddar que está no fundo do prato. Aquele cheddar derrete por baixo, e você come aquilo lá, e vai ficando aqueles fiapos de queijo Nossa no Senhora. prato. Pessoas que estiverem ouvindo, ou perto da hora do almoço, ou de madrugada, e não tem nada na geladeira, desculpem, tá? Mas testem essas receitas, ou então mandem para o nosso e-mail, para o e-mail do VTT, quais são as suas melhores receitas de miojo. Ai, boa, pra gente poder usar. A gente faz um dia só A de gente faz degustação de miojo. Dia do miojo. Já tivemos o dia da cerveja verde, né? É Por que não verdade. ter o dia do miojo? Uma coisa que a gente pode fazer algum dia, alguma pauta, é assim, comidas para comer jogando RPG. Boa. Ou não. Ou não, né? É. Né? Ou pra Não. comer, né? Beleza. É que para comer durante uma partida de RPG, você precisa ou de coisas que você possa comer com a mão, ou de uma mesa grande. Ou então, assim, a gente poderia falar sobre comidas e ambientalizações. O que O que tipo seria de... uma ambientalização? Tipo... É colocar um ar-condicionado na sala para ficar um som ambiente assim, para ficar climatizado? Não, por exemplo... A gente vai falar de Idade Média. Tentar usar as comidas da época, sabe? Ninguém vai achar uma batata na Idade Média. Javali, por exemplo. É. Sim, arroz era uma coisa que não era tão fácil de achar. Mas arroz era uma coisa mais oriental. Oriental. É. Ocidental é totalmente trigo, né? Uhum. E grãos. Feijão com trigo, já pensou? Feijão, É. eu acho que feijão também não era Se uma não coisa... tinha arroz? Não, acho que feijão também não era uma coisa assim abundante. Pelo menos era nunca vi nenhum filme de cenoura, feijão. cebola, Leguminosas algumas e leguminosas, pão. Muito Pão. pão. E pão. pão. Mas aqueles pão de grão assim. Oh, era tanto pão, cara, que no Pai Nosso é pão nosso de cada dia, né? Ah, é? É verdade. É, cara. Engraçado, vai colar direitinho com o tema de religião que a É gente já falou lógico. hoje. Mas não é verdade. Não sei. Então, falar em miojo, que a gente falou tanto de miojo, você sabe que o inventor do miojo morreu, né? O cara morreu no passado. É, e acho que ele fez um ano, acho que foi o mês passado, uma coisa assim, de morte. E tem um maluco que faz um programa culinário, acho que no Multishow, não sei se vocês conhecem, a cozinha do cara é uma zona, tudo detonado, assim. Minha mãe estava comentando, e ele foi fazer uma homenagem ao inventor do miojo. Cara, ele fez um bolinho, uma salsicha enrolada no miojo. Cara, miojo com salsicha é prato clássico de república de faculdade. Lógico. Eu já comi muito isso aí. De acampamento também. Acampamento. Ah, mas não os acampamentos que eu e o Arthur vamos, né? A gente é profi. Nosso acampamento tem até feijão. Desculpa, foi- Nosso acampamento, filé mignon É acampamento meu, já Prato do rolou dia. até estrogonofe. lógico. Pois é, né? Mas comida de acampamento é legal também. É bom saber dessas coisas mais práticas aí. Mas aí, como é que era essa salsicha enrolada no Era miojo? assim, você pegava o miojo, fervia ele até virar uma pasta, sabe? Passava dos 3 minutos, ele ia virar uma pasta. Depois dessa pasta você amassa com a mão, Miojo ao dente. amassa a existe essas pasta. coisas. A falta de dente. Miojo pra banguela. Então, você pega essa pasta que vai virar uma massa, O pastojo. pastojo, isso, um pastojo, e coloca em volta... Melecojo. Coloca em volta da salsicha e põe pra fritar, cara. Muito prático. Ah, então a salsicha fica meio que empanada com Isso. a pasta do miojo. É, um petisquinho de salsicha com miojo. Em vez de você ter o trabalho de fazer a massa, você usa o miojo. Né? Claro. Agora, coisas que a gente fazia em época de faculdade, assim, por exemplo. Eu lembro que era comum
na faculdade, na república que eu morava, na primeira. Inclusive era uma república mista, 3-3. Mas um dia a gente pediu uma pizza. Numa noite a gente pediu uma pizza e no dia seguinte tinha sobrado a metade da pizza. E tinha que ir para a faculdade. E sabe como é que é a república? Não tem micro-ondas e não se usa o forno porque gasta muito gás. E o gás tem que trocar. Cada mês, por exemplo, numa casa normal, naquela república a gente trocava de 6 em 6 meses, que era quando sobrava o dinheiro. O que a gente fazia então? Pegava o ferro de passar roupa, virava de cabeça para baixo, colocava a pizza ali em cima. Porque, por sorte, o ferro era antiaderente. E tinha o formato certinho da fatia de pizza. Fatia de pizza. Pois é. Imagina a empregada depois passando a roupa assim, sair um cheddar. Aquela presa no bolso. Muito bom. Empregado em república, meu amigo. Vozes. Vozes da terceira.